Bom, gente, vamos lá então para nossa última parte da aula de instalação de recalque. Agora nós vamos falar sobre cavitação, tá? Cavitação é um fenômeno que ocorre na tubulação de sucção da bomba, tá, gente? Esse fenômeno ocorre lá na sucção, não ocorre na parte de recalque, tá certo? Lembrando, a sucção é a tubulação que vai do nível da água, né? Então, a gente tem o nível da água, vamos dizer que está aqui. Então, que sai lá do nível da água e vai até a bomba. Então, a gente tem a motobomba aqui. A motobomba aqui. Então, a tubulação de sucção é essa aqui. Correto? O que é esse processo, gente? O processo de cavitação é quando a pressão no interior da tubulação de sucção atinge valores inferiores à pressão de vapor. Ou seja, a água também exerce uma pressão, né, para virar vapor. E essa pressão varia de acordo com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior essa pressão de vapor, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver que esses valores são valores tabelados, tá certo? Então, quanto maior a temperatura da água, maior a tendência de ocorrer esse fenômeno, tá? E aí ocorre o quê? Formação de bolhas de vapor de água, né? Então ocorre ali fenômeno, vapor de água, né? A água em estado gasoso. E o que acontece quando forma essas bolhas? Lembrando, gente, que na sucção, né? Meu mouse sempre bugado aqui. Na sucção, né? O que acontece? Aqui, essa tubulação tem que estar cheia de água. Por isso que a gente até falou, quando essa aqui precisa da válvula de pé com crivo, né? A válvula de pé, por quê? Se entra ar nessa tubulação e perde ar, a bomba não liga. Então, quem já trabalhou com bomba sabe, se não tiver água dentro da tubulação de sucção, a bomba não liga, ela não vai jogar água, tá? Ela começa até, pode até ligar, mas ela não joga água e depois ela desliga. E o que acontece, gente? Quando forma essas bolhas de vapor, né? Elas podem interromper o escoamento ou serem levadas para o interior da bomba, onde devido à alta pressão implodem, né? Então essa pode levar essas bolhas para dentro da bomba e aí ocorrem alguns fenômenos, tá? Quando ela explode, ela acaba gerando algum dano mecânico, tá? Um desses danos mecânicos é o golpe de arete, tá? Esse golpe geralmente eu mostro na aula quando a gente tem aula prática, né? Mas é o que? Quando você tem a água fluindo na tubulação e você fecha muito drasticamente o registro, né? Dá um golpe. Quando você está geralmente em prédio e você tem descarga que fecha muito rápido, você pode ouvir esse golpe. Ou então que você está em tubulações, por exemplo, na torneira e tem aquele registro de fechar muito rápido, você ouve o barulho na tubulação. Então esse golpe geralmente até quebra a tubulação. Eu mostro para vocês, né? Mas nada mais é do que um golpe que ocorre na tubulação, tá? Devido ao choque das moléculas de água. Tem um dano químico também, porque ocorre liberação de oxigênio, e esse oxigênio lá dentro começa a ocorrer oxidação da parte metálica, então vai começar a corroer. Tem também como resultado disso um desgaste prematuro da bomba, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos, vocês vão ver o que acontece com a bomba quando tem cavitação. Ocorre também baixo rendimento, né? Então a bomba começa a jogar menos água, fornece menos pressão, né? Então acaba tendo esse problema. E como prevenção, gente, para evitar isso? Para evitar, a gente vai instalar a bomba com a menor altura de sucção possível, tá? Então, sempre procurando instalar a bomba à menor altura possível para evitar a cavitação, tá? Cavitação acaba gerando isso aqui, gente, né? Ó, corrosão do rotor, tá? Isso aqui é no rotor, né? Então, muitas vezes o rotor você pode tirar e trocar. O problema é quando dentro da bomba começa a corroer. Se dentro da bomba começa a corroer e tiver uma corrosão muito grande, gente, aí você tem que trocar de bomba, tá? Então, esses são os efeitos que a cavitação gera na parte, né? Nessa parte aqui química, acaba ocorrendo corrosão. Mas tem também a menor pressão de água e a menor vazão. Vamos lá então. Vamos considerar aqui, gente, a altura máxima de sucção, tá? O que é isso, né? Lembrando que a altura de sucção é a altura do nível da água, aqui no ponto zero, até no nível da bomba, aqui no eixo de instalação da bomba. Tá aqui o eixo, aqui a altura de sucção, tá certo?
Então, pessoal, tem aqui o ponto 0 e o ponto 1. Tá? O ponto 0 no nível da água e o ponto 1. Vou aplicar a equação de Bernoulli. Né? Então, a equação de Bernoulli, né, para aqui para o ponto 0 e aqui para o ponto 1. Então, no 0 tem a velocidade em 0. Em 0, como está aqui fora, então a pressão que a gente tem aqui é a pressão atmosférica. O Z0 é a posição aqui, ó. Tá? Então, está nesse ponto, esse Z0 vai ser 0. O V1 é a velocidade. Em 1 é a pressão absoluta. Lembrando que essa pressão aqui ela é negativa, correto? Como a água ela sobe aqui, né? Então aqui ocorre uma pressão negativa, né? A pressão aqui ela é menor que a atmosférica, né? Menor que a pressão atmosférica. O que acontece? Quando essa pressão é negativa, a atmosfera empurra a água e a água vem para cá, igual o fenômeno lá a gente tomando refrigerante no canudinho. Z1, né? Seria essa altura HS e HT é a perda de carga que nós temos aqui, ó. Então, quando essa água passa aqui, nós temos perda de carga, correto? Rearranjando essa equação, tá aqui. Professor, tem que aprender a, a fazer isso aqui? Não, preocupa não, gente. Eu vou demonstrar para vocês a equação, tá certo? Então, a gente tem Z1 menos Z0. Z1 é a própria altura de sucção, Z0 é 0. E rearranjamos em função disso aqui, ó, da velocidade mais a pressão menos a perda de carga. E aí, gente? Então tá aqui, ó, a sucção é igual à diferença das velocidades mais a diferença de pressão menos a perda de carga. Em condições ideais, né? Ou seja, de forma ideal, essas velocidades elas são iguais, ou seja, a mesma velocidade da água que entra aqui é a mesma que passa aqui, tanto em 0 quanto em 1, porque a mesma água que passa aqui é a mesma que vai passar aqui. Então, pela equação lá da continuidade, que vazão é igual a velocidade vezes a área, ou seja, se esse cano é o mesmo diâmetro, tem a mesma área. Então, é a mesma vazão, então a gente pode falar que a velocidade é igual, tá certo? Então, aqui a gente poderia falar, ó, se a pressão atmosférica for igual a 10,33, essa pressão é a maior pressão que nós temos, é a pressão ao nível do mar. Ou seja, outra condição ideal, se a pressão aqui em 1 fosse o vácuo perfeito, então a melhor forma de sucção seria se aqui fosse o vácuo perfeito, tá? Mas a gente sabe que não existe o vácuo perfeito aqui na Terra, tá certo? Então seria a ausência total de matéria, mas não temos. Mas se tivesse, seria pressão zero, tá certo? E não tivesse atrito, tá? Não tivesse atrito, a perda de carga fosse zero. Então, não ocorresse a perda de atrito aqui. Se a gente tivesse essa condição, gente, olha aqui, ó. Isso aqui seria zero. Esse termo seria 10,33, que seria a pressão aqui, 10,33 menos zero. E a perda de carga seria zero. Ou seja, nessa condição, a gente poderia instalar a bomba, ou seja, da água até a bomba 10,33 metros, isso ao nível do mar, que é uma altura extremamente elevada. Seria maravilhoso, às vezes com o próprio poço, você poderia colocar a bomba do lado de fora e baixar ela 10,33 metros para ela mandar água. Só que acontece, gente? Não existe essa condição, tá? Então, na prática, o que ocorre? As velocidades são diferentes, a pressão ela é menor que 10,33, porque muitas vezes a gente não está ao nível do mar. Se a gente não está ao nível do mar, essa pressão é menor. Tá? A gente aqui em Dourados, a gente está a mais de 400 metros de altitude, então essa pressão aqui é menor. A pressão é maior que a pressão absoluta, não é? Então aqui não é o vácuo perfeito, tá certo? Então geralmente a pressão de vapor aqui é maior. E tem também atrito, tá certo? Então quando a água passa aqui, ocorre perda de atrito. E outra coisa, gente, ó, a água não vai de 0 para 1. Por quê? Porque aqui tem uma energia menor. Você já viu água subir no morro? Então você precisaria aqui, ó, desse ΔH, que é uma energia que a bomba consome para transferir energia para a água. Ou seja, para a água subir, teria que ocorrer uma forma de inserção de energia. Então a bomba tem que fornecer energia. Rearranjando a equação, gente, tá certo? Ó, tá aqui a equação agora, tá? Aquela mesma equação, só coloquei o termo de energia aqui.
vamos rearranjar essa equação, tá? Vou desprezar esse termo aqui, porque ele é aproximadamente próximo de zero, que as velocidades são bem pequenas, tá? E vou rearranjar essa equação, tá? Então, eu rearranjei esse primeiro termo, que depende das condições do local, e aqui a energia que a bomba precisa fornecer, tá? Isso aqui depende só da bomba, e essa aqui das condições locais. O que é isso? A pressão atmosférica do local, tá? Então, a pressão da atmosfera no local, tá certo? E aqui depende da altitude. A altura de sucção depende da altura que você vai instalar a bomba. Pressão de vapor depende da temperatura da água. E perda de carga depende da vazão, depende do tipo de material, tudo que a gente já viu lá. E esse aqui depende da bomba, tá? Esse termo simplesmente da bomba, tá? Onde eu quero chegar, gente? Eu quero falar que esse termo aqui, ele tem um nome, tá? Ele tem um nome. Esse termo a gente dá o nome de NPSH disponível, tá? É um termo em inglês, chama Net Pressure Suction Head, é pressão total na sucção, tá? Ou seja, é a pressão que nós temos disponível lá na sucção. E esse termo aqui é a pressão que a bomba requer. Então, esse a gente fala que é o NPSH disponível e esse é o NPSH requerido, tá certo? Para ocorrer que a bomba não cavite, o que o pessoal verificou, gente? Que o NPSH disponível tem que ser 15% maior do que o requerido. Então, se uma bomba requer 10 MCA, tá certo? O requerido, o disponível tem que ser 15% maior, ou seja, tem que ser 11,15, né? Se eu multiplicar 10 por 1,15 dá 11,5. Então, para a bomba não cavitar, a gente teria que passar a ter esse NPSH disponível de 11,5, tá certo? Ó, o NPSH disponível é esse termo aqui, ó. Ele é igual a pressão atmosférica menos altura de sucção, pressão de vapor, a perda de carga, correto? Então, gente, o que acontece? Ó, pressão atmosférica depende do local, tá aqui, ó, NPSH, essa pressão aqui depende do local. Outra coisa, pressão de vapor depende da temperatura da água, tá certo? Perda de carga na sucção depende da vazão, tá certo? E nós temos a altura de sucção. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que eu posso mexer na pressão atmosférica? Eu posso alterar ela de maneira para... Eu quero aumentar o NPSH disponível, eu quero que isso aqui seja maior. Eu posso aumentar a pressão atmosférica? Eu estou em Dourados e quero que a pressão aumente. A única maneira de aumentar é só se eu for lá para o Rio de Janeiro. Mas eu preciso pegar água em Dourados, então isso aqui não tem como eu alterar. Posso alterar a pressão de vapor da água? Poder até posso. Vamos dizer que eu estou pegando uma água, sei lá, tá uma água mais quente, a 30 graus. E eu quero uma água mais baixa, eu vou resfriar essa água? O que vocês acham? Né? Ela teria que ser menor, né? Esse valor aqui, já que é menos. Então, para aumentar o NPSH disponível, eu tenho que diminuir a pressão de vapor. Para diminuir a pressão de vapor, eu teria que resfriar a água. Você acha que é viável resfriar a água? Difícil, né? Então, é difícil mexer nesse termo aqui também. Ó, a perda de carga, gente. Tem como eu mexer na perda de carga? Tem, não tem? Lembra que a perda de carga não variava em função da vazão, do tipo de material, do diâmetro, tá certo? Que mais? E do comprimento, do L. Ó, o tipo de material você pode escolher um PVC, beleza, tá? O comprimento você pode talvez diminuir ele. A vazão você não pode mexer muito, que é o quanto você precisa. Então o que você pode fazer? É escolher um diâmetro maior, né? Você lembra que quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga, correto? Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Então, pessoal, se vocês lembrarem, lembra que a gente dimensionava a tubulação de recalque, a gente achava o diâmetro do recalque e depois considerava o diâmetro da sucção como o superior, comercial superior maior. Ou seja, se esse aqui era 100, a gente considerava esse aqui 125. Se esse aqui é 200, a gente considerava esse 250. Tá? Mas lá eu falei para vocês considerarem isso, mas por quê, gente? Por causa disso. Porque quando eu colocava um diâmetro maior na sucção,
eu diminuía a perda de carga, tá certo? Então, eu já diminuía. Ou seja, então esse termo aqui eu já não consigo mexer muito. Eu já dimensionei um diâmetro maior para ele. Então, qual o único termo que eu posso mexer aqui que é mais fácil? A altura de sucção. É mais fácil você mexer na altura que a bomba vai ser instalada, tá certo? Então, para a gente mexer no NPSH disponível, por isso que eu falei lá no início, a gente mexe na altura de sucção, né? Na altura geométrica de sucção, tá certo? Se eu passo esse termo para cá e esse termo para cá, tá? A gente tem que a altura de sucção ela tem que ser menor ou igual à pressão atmosférica menos o somatório de todos esses termos, tá certo? Ó, a pressão atmosférica tem uma equação para a gente calcular a pressão atmosférica, tá? É 10 menos 0,012 da altitude, tá certo? A pressão de vapor da água, ela é de acordo com a temperatura. Olha aqui, ó, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, tá certo? Então você vê aqui a 100 graus, ela é 10,33. Se ela é 50, 1,25, correto? E aí, gente, o que a gente vai mexer na perda de carga, a gente já colocou o diâmetro maior, então a única coisa que a gente pode mexer é na altura de sucção, tá? Na prática, gente, o que a gente sugere? A nível do mar, você pode ter uma sucção até de 6 metros, tá? Para altitudes maiores de 1.000 metros, 4,5. De 3,5 para altitude de 1.000 a 3.000. Mas, contudo, gente, quanto menor a altura de sucção, melhor será o desempenho. E melhor ainda é quando a bomba é afogada. Professor, o que é bomba afogada, gente? Ó, você tem um reservatório bem aqui, ó. Aqui está o reservatório. O nível da água está aqui em cima e a bomba está aqui embaixo. Essa era a bomba afogada. A melhor maneira, tá? Desse jeito, a bomba nunca aqui vai cavitar, tá? Porque aqui nunca vai entrar bolhas de ar aqui dentro, tá certo? Então, a melhor forma. Só que, infelizmente, muitas vezes não tem como a gente fazer isso, né, gente? Tá? E aí a gente vai ver a melhor forma, tá? Ah, professor, onde eu acho esse NPSH requerido? Isso aqui, gente, é a bomba que fornece. Eu vou voltar aqui uns slides só para mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, a curva característica da bomba? Tá? Se vocês olharem essas linhas vermelhas, tem umas linhas vermelhas bem aqui, ó. Tá certo? Essas linhas vermelhas, tá aqui, ó, NPSH requerido. Esse é o valor do NPSH requerido da bomba, tá? Então tá aqui, ó, o valor de 1,21, 1,52, 1,83, 3,04, tá? Cada valor aqui do NPSH requerido da bomba. Beleza? Então, deixa eu só passar aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Uma bomba exibe em seu catálogo o NPSH requerido de 3,76 para uma vazão de 300 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 32. Ou seja, eu tenho que ir lá no catálogo da bomba obter esse valor, tá, gente? Esse é o NPSH requerido. A bomba deverá ser assentada na zona rural de Barbacena, lá em Minas, está a uma altitude de 1.200 metros, e a temperatura máxima que a água deve alcançar é 30 graus Celsius. Ou seja, estou considerando a temperatura aqui até elevada, tá? E aí eu calculei a perda de carga na sucção é 0,39, tá? Essa perda de carga nós temos que calcular, né? Como você dimensionou o sistema lá, sabe como calcular. E aí a gente quer saber qual a altura máxima de instalação da bomba, tá? Ó, o NPSH requerido é de 3,76. De onde eu tirei isso? Da tabela, correto? Ó, para a bomba não cavitar, ela tem que atender essa condição. O NPSH disponível tem que ser 15% maior do que o requerido. Ou seja, o NPSH disponível tem que ser 1,15 do requerido. Ó, 1,15 vezes 3,76, que é o requerido. Ou seja, o NPSH disponível tem que ser 4,32. Tá certo? Ó, tá aqui a equação do NPSH disponível. Tá certo? Ó, eu passo ele para cá. Ele está positivo, fica para cá negativo. E esse aqui também ele está negativo. Ó, que tem um menos aqui, multiplicando tudo. Então, a altura de sucção passa para cá. Então, eu tenho essa equação aqui, ó. A altura de sucção tem que ser menor que
10 a pressão atmosférica menos a colchete da pressão de vapor mais a perda de carga mais o NPSH disponível. Tá certo? Ó, então, vamos calcular a pressão atmosférica. Vou pegar lá a equação, ó, 10 menos 0,012 da altitude. Isso aqui, gente, você pode entrar até na estação meteorológica do INEMET, tá? O INEMET é a estação de meteorologia que ela tem dados de estações meteorológicas. E um dado que ele fornece é a pressão. Então, você pode pegar uma estação que está numa mesma altitude que outra e pode pegar essa pressão. Mas se quiser, pode usar a equação. Aqui, ó. Então, dá 10 menos 0,012 vezes 1.200, que é a altitude. Então, a pressão atmosférica lá em Barbacena é 8,56. Tá certo? Ó, a pressão de vapor, 0,429. De onde eu tirei isso, gente? É o valor tabelado. Tá aqui, ó. Na verdade, é 0,433. Tá? Mas tá aqui 429, mas está bem próximo, tá certo? Não vai alterar muita coisa. E o NPSH disponível, gente? Ó, o NPSH disponível, a gente já viu que ele tem que ser 15% maior do que o requerido, que é 4,32. Tá? Então tá aqui, ó, já tem também. Então, substituindo os termos, eu sei que a altura de sucção tem que ser 3,41. Tá aqui, ó, a pressão atmosférica, pressão de vapor, perda de carga na sucção e o NPSH disponível. Ou seja, para não ocorrer cavitação, a bomba tem que ter uma altura de sucção de 3,41. Tá certo? Então eu tenho lá a altura de sucção e a bomba, tá? Outra coisa, gente, a altura de sucção é do nível da água, gente, não é da final da tubulação não, tá certo? Porque o que acontece, a gente considera o nível da água, porque essa tubulação ainda vai lá embaixo, ainda que ela vá lá embaixo, né, não tem problema, a gente considera o nível da água. Então, essa altura que tem que ser aqui no nosso caso, 3,41, tá bom? Vamos aqui fazer outro exercício. Para uma bomba com vazão de 200 metros cúbicos por hora, e altura manométrica de 28,5, verifique se há cavitação, sabendo que a localidade é Dourados e a perda de carga na sucção é de 0,42. Professor, eu tenho que fazer o estudo da cavitação quando? Gente, quando você dimensionar o seu sistema de bombeamento, né? Você escolher a bomba, você vai verificar se ela vai cavitar ou não. Se você vai fazer uma bomba afogada, gente, não precisa nem calcular. É tranquilo, você pode instalar a bomba que você não vai ter problema nenhum. Mas se a bomba vai ser não afogada, mas ó, eu sei que vai estar ali a 1 metro de altura. Tranquilo, não precisa fazer isso. 2 metros, provavelmente não precisa fazer isso. Tá? Mas se ficar alturas maiores, aí sim você verifica, porque aí no caso você vai ter que fazer alguma adaptação. Tá certo? Ó, nesse caso, a água está aqui numa cota de 55, eu quero instalar na cota de 60. Eu vou verificar se vai ocorrer cavitação. Então tá lá, ó, eu vou lá na bomba, na altura manométrica que eu vou trabalhar, 28,5, e a vazão de 200 metros cúbicos por hora, tá? Então tá aqui, ó, esse é o ponto de trabalho para esse rotor. Nessa bomba, gente, ó, eu tenho que pegar esse catálogo aqui, ó, tá aqui, ó, é a continuação do catálogo. Tá lá minha vazão de 200 metros cúbicos e acho o NPSH requerido, tá? Essa bomba tá aqui, ó, fornece aqui, ó, do lado o NPSH requerido. Então, essa minha bomba, ela requer 4,3 MCA de NPSH requerido, tá? Para esse rotor e para essa condição, tá certo? Então, se eu diminuo a vazão, tá? Aqui ele diminui também o NPSH requerido. Então, vamos lá fazer então. Para Dourados, gente, vamos calcular a pressão atmosférica aqui para Dourados. 10 menos 0,012 da altitude. Multiplicando aqui 0,12 por 450 e subtraindo de 10, dá 9,46 MCA. É essa a pressão atmosférica.
Ó, coloquei a temperatura máxima da água a 30 graus Celsius. Tá lá, 0,429. Esse valor, gente, perdão aqui. Esse valor, ele é tabelado, tá? Eu vou lá na tabela. Vou lá na tabela, tá? Então, de acordo. Por exemplo, gente, quem mexe com cana de açúcar, tem a vinhaça lá, o vinhodo, e ela sai uma temperatura elevada, tá? Ela sai um resíduo quente. Então, você tem que considerar a temperatura maior, correto? A perda de carga na sucção, eu já dei lá no exercício, mas esse valor é calculado, correto? E a altura de sucção minha é de 5 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o NPSH disponível, né? Porque eu quero ver se a bomba minha vai cavitar, se eu instalar ela na cota de 5 metros. Então, tá aqui, ó, pressão atmosférica menos, abre colchete da pressão de vapor, tá aqui, ó, 0,429, mais a perda de carga, mais a altura de sucção, tá certo? Aqui eu tenho a minha pressão atmosférica. Resolvendo isso, eu tenho um NPSH disponível de 3,60. E aí, o que eu faço, gente? Vou verificar se a bomba vai cavitar ou não. Para verificar, eu olho aqui, ó, o NPSH disponível tem que ser 15% maior do que o requerido, tá certo? Ó, o disponível é 3,61 e o requerido é 4,95, né? Que é 1,15 vezes 4,30. Lembrando que esse 4,30, de onde eu tirei? Daqui, ó. É lá da bomba. Vou lá no catálogo da bomba e verifico. Então, gente, eu vi que a bomba vai cavitar, né? Porque ele não satisfaz essa equação aqui, ó. Não satisfaz. Então, gente, o que eu vou fazer? Vou mexer na pressão atmosférica de Dourados? Não consigo. Posso mexer na pressão de vapor? Muito difícil. Eu vou resfriar a água e aí esse valor aqui também vai diminuir pouco. Vou diminuir a perda de carga? Ó, eu posso até aumentar o diâmetro, mas também vai cair pouco. Qual que é mais fácil eu mexer? Na altura de sucção, tá certo? Aí eu vou passar essa altura de sucção para cá e o NPSH disponível para cá. Para quê? Aqui, ó, tá a equação aqui, ó. Passei o NPSH disponível para cá e a altura de sucção para cá, tá certo? Resolvendo aqui agora, eu tenho, ó, a pressão atmosférica tá aqui, 9,46, menos a pressão de vapor, mais aqui a perda de carga na sucção, mais o NPSH disponível que eu preciso, né? Aqui, gente, eu preciso por quê? De onde eu tirei que ele é 4,95? Aqui, ó, o NPSH disponível não tem que ser maior que 15% do requerido? Não é? Tá aqui, ó. Então, 15% do requerido tá aqui, ó, 4,95. Então, esse valor tem que ser maior que 4,95. Por isso, eu coloquei aqui, ó, 4,95, que é o valor que ele deve ser. Eu não coloquei 3,61. Tá certo? Resolvendo isso, eu acho que a altura de sucção de 3,66, ou seja, que ela seja menor que esse valor, correto? Se ela for menor que 3,66, vai atender aquela condição, essa condição aqui, ó, de 15% do NPSH requerido. Ou seja, a água está na cota de 35, tá? E a altura de sucção é de 3,66. Então, no máximo, a cota que você vai instalar vai ser na cota de 38,66. Se não for possível assentar a bomba, gente, por questão de inundação, porque às vezes a gente coloca uma bomba e devido à flutuação de rio, né, ela pode inundar, né? Quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente pode fazer isso aqui, ó. A bomba colocada sobre balsa, tá? Então, a bomba acaba flutuando de acordo com as variações no curso d'água, né? Isso aqui é bom para ser roubado também, dependendo do lugar onde tem, né? Porque o pessoal geralmente gosta de colocar a bomba numa casinha de bomba e aí tranca lá, apesar também de não impedir ladrão de roubar, né? Então tá aqui também outro sistema com a bomba sobre balsas, tá? Né? Você já tem sistema já que vende a própria balsa, tá? Então dependendo aí da
do fabricante, tá certo? Então aqui a gente termina, gente, a parte de dimensionamento de motobomba, tá? Desde o início lá, dimensionar os diâmetros, escolher a bomba e verificar se vai cavitar, tá certo? E aí na próxima aula eu vou fazer só projeto, tá? Que é o que vocês vão usar no trabalho de vocês, tá bom? Até a próxima.